Saúde mental agora é lei. Se não for por consciência, agora vai ter que ir por obrigação. Durante muitos anos, saúde mental foi tratada como uma coisa de gente fraca. Discurso de coaching, pauta florzinha do RH. Enquanto isso, o burnout explodia. Os líderes adoeciam em silêncio, as empresas fingiam que estava tudo bem desde que a meta fosse batida. Algo por aí acontece desse jeito. Só que agora chegou a hora da verdade. Saúde mental entrou no texto da NR01. Né? E aí, se você lidera pessoas, não é mais opcional, é obrigação legal. E nós estamos falando aqui de algo que faz tempo que a gente fala por aqui. Esse é o episódio 908 do Papo de Líder. São mais de 160, já está chegando em 170 aulas nas nossas Leader Classes. Foram diversos desafios e imersões. Nossos programas de mentoria já passaram de centenas de pessoas. E desde o início, eu estou aqui falando até espumar, que tem que ser leve, que tem que ser prazeroso, que tem que ser divertido. E muita gente falava, mas isso na prática eu não consigo, tá todo mundo aqui sobrecarregado, não tá dando, não tá acontecendo. Só que eu vou precisar ser bem provocativo com você. Você só vai cuidar da sua saúde mental e da sua equipe porque virou lei, ou porque você entendeu que isso já deveria ter sido feito há muito tempo, isso já deveria ser valor há muito tempo. Sua liderança pressiona até adoecer, ela não é forte, ela é criminosa. A lei, ela só escancara o que a liderança consciente já praticava há muito tempo, né? Então, o ambiente psicologicamente seguro, ele é uma questão de produtividade, cultura, justiça, é questão de olhar para as pessoas, de dar credibilidade às pessoas, de enxergar as pessoas. É uma questão de entender que se nós não estivermos conectados e saudáveis, a alta performance ela não vem de forma consistente. Eu posso conseguir bater a meta desse mês, dessa semana. A pressão me faz dar uma e além do que eu consigo, fazer um pouco mais do que eu conseguiria, sim, consegue. Isso é sustentável? Não, não é. Nós passamos da era dos fazedores, onde se eu trabalhasse o dobro em termos de hora, eu produziria o dobro. Não, agora nós somos pensadores. Aquela fazeção que a gente tinha aqui no modelo industrial, né? Aquela fazeção que a gente ficava repetindo as mesmas coisas, tomando decisões simples, isso tudo nós estamos delegando às máquinas. Os robôs estão fazendo, as automações estão fazendo, os algoritmos estão fazendo, as inteligências artificiais estão assumindo esse papel. O que sobrou pra gente? Sobrou pra gente o trabalho mais técnico, o trabalho mais criativo, a solução de problemas que não são conhecidos. Para isso eu preciso o quê? Pensar. E para pensar eu tenho que estar bem. Eu não consigo pensar bem depois de 10 horas, 12 horas, 15 horas de trabalho. Principalmente se forem 12, 13, 15, 18 horas de trabalho, dias seguidos. A pressão me coloca no meu lugar irracional, me leva mais perto do meu lado bicho. Eu vou acionar o meu sistema mais primitivo, o meu sistema reptiliano, talvez ali um pouco do meu sistema emocional, mas o racional, que é o meu sistema mais sofisticado, que é o que vai fazer tomar decisões inteligentes, decisões realmente que fazem sentido, esse bloqueia. Isso é fato. Então, o que essa redação da NR01 deixa claro é que agora as empresas devem identificar, avaliar e controlar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Você já não fazia isso? Sim, eu estou falando de riscos psicossociais, que são a pressão excessiva, é o assédio moral, é a falta de autonomia, é o isolamento, é o medo constante, é você forçar o outro a ser quem ele não é você dar um feedback pensando no seu e não no dele, é você não trazer significado para aquele trabalho. Tudo isso vai levar a uma exaustão que não é frescura, é uma coisa que realmente deixa a sua produtividade, a sua tomada de decisão, deixa tudo em risco. Então, se a sua liderança ela adoece, ela pressiona, ela silencia, ela paralisa as pessoas, sua conta vai chegar, se é que já não chegou e você nem percebeu. E nós não estamos falando só de produtividade baixa, não. Nós estamos falando de turnover, alto em todos os lugares. Nós estamos falando agora também em fiscalização, processo, passivo trabalhista, imagem da empresa. Então, se não for por consciência, vai ser por multa. A liderança tóxica que ontem era tolerada, que às vezes a gente achava bonito ser autoritário, aquela pessoa que tem pulso firme,
aquela pessoa que fala grosso, que todo mundo tem medo, né? Aquela coisa maquiavélica de que entre ser amado e ser temido é melhor ser temido, não dá mais. Agora, legalmente você tá fora do jogo, entendeu? Essa velha liderança que tinha isso como um dos pilares, isso deixa de fazer sentido. A gente vai para um lugar completamente diferente, um lugar onde a gente precisa se respeitar. A gente vai para um lugar que eu tenho que olhar para as pessoas. Então, se a sua cultura cultiva o adoecimento, agora ela é ilegal. Você entendeu isso? Não é exagero. É um novo padrão de responsabilidade. Por que virou lei? Basta olhar para os lados. Todo mundo doente. A gente está com uma sociedade doente. Claro, tem várias causas e essa é uma delas. Mas vamos parar de falar só de lei, sabe? Vamos falar de quem realmente faz a diferença como líder. Nós estamos falando aqui todos os dias, todas as semanas, sobre a nova liderança, que é o que eu estou te convidando não só para fazer parte, mas também para poder trazer mais gente para perto, porque a gente só vai conseguir realmente gerar uma transformação com mais gente consciente, com mais gente entendendo o que é que faz sentido e o que não faz sentido. Deixa eu dar um alô aqui para a Zoomcost, não veio o nome, boa tarde, estamos juntos aqui. Então, lembrando que você está assistindo por uma gravação ou ouvindo por uma gravação, o podcast Papo de Líder, eu estou transmitindo agora ao vivo, todos os dias, ao meio-dia aqui, participa ao vivo no YouTube, participa ao vivo no Instagram. Hoje eu não consegui entrar no Instagram, então hoje está só pelo YouTube, mas de qualquer forma, entra, traz os coleguinhas, manda para sua equipe, manda para o seu chefe, porque todo dia eu estou trazendo aqui uma verdade ácida sobre liderança e eu estou trazendo a vida real, tá? Enfim, vamos falar então de como que essa nova liderança constrói essa saúde, tanto a saúde da equipe quanto a saúde individual das pessoas. Você pode ser esse elo que corrige esse sistema, ou também pode ser o que perpetua a doença. Você tem que se conhecer e você tem que colocar ações efetivas em prática. Nós estamos falando de coisas práticas, nós não estamos falando de um conceito etéreo que na teoria é muito bonito, não, tá? Eu vou falar aqui de alguns movimentos de quem lidera com responsabilidade real, e não é só para evitar processo, não. Isso vai ser uma consequência que você não vai nem pensar nisso. Nós estamos falando de construir um sistema com tudo conectado e com as pessoas entendendo que ali é um sistema que realmente seja saudável, tá? Então o primeiro passo é entender esse conceito de segurança psicológica e criar esse ambiente de segurança psicológica. O que é isso? É um ambiente que a gente construa segurança e confiança. Um ambiente que todo mundo vai se sentir seguro para errar, para opinar, para discordar, para dar uma ideia ruim, que eu sei que ali eu não vou ser julgado, porque ali é o lugar para isso. Que a hora que eu dou uma ideia ruim, às vezes a minha ideia ruim juntando com a sua ideia ruim, vai se tornar uma ideia genial, né? Então, qual foi a última vez que alguém da sua equipe discordou de você? Qual foi a última vez que você realmente entrou numa discussão de ideias, onde o que valia eram as ideias e não as pessoas, que as pessoas não se atacam, que as ideias realmente fazem sentido, né? Então, se você tem um time acuado, provavelmente você não está conseguindo buscar tudo que esse time tem de melhor. A gente tem que sair do acuado para o engajado. E aí a pergunta que você tem que fazer todos os dias: sua liderança está salvando ou adoecendo o time? Deixa eu ver aqui, Anonymous. Nossa, coloquei a tela aqui um pouquinho mais longe, deixa eu mudar para cá para eu enxergar melhor. Vamos lá. Agora eu enxergo. Minha saúde mental acabou. Trabalho em uma empresa tóxica, corrupta, avaliação de desempenho injusta, direcionada para favorecer panelinhas, colegas falando alto, batem papo, gritam, minam a capacidade. Entendi porque que tá anônimo aqui. Mina a capacidade de foco. Eu fico doente, com raiva, ansioso, socorro. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem. Tô depressivo. E esse comentário que a gente ouviu aqui, tá ao vivo aqui, é real, é algo que a gente vê todos os dias. Tem vários mentorados chegam para mim que estão doentes ou que não sabem o que fazer com uma equipe doente. A verdade é que a gente precisa, primeiro passo, construir esse ambiente à nossa volta. E vou falar aqui entre os 5 movimentos que começa com a gente. Mas uma coisa bem importante que eu sempre trago aqui é que a gente precisa se preparar, tá? Por que eu criei a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que começou só com esse podcast?
as pessoas queriam se aprofundar mais. Criei as aulas online, né? As Leader Class que acontecem toda quarta-feira. A gente mergulha um pouquinho mais fundo nos assuntos. Só que com o tempo também foram querendo mais, eu criei os programas que a gente vai construindo isso junto ao longo do tempo, com a minha participação, com a minha proximidade, porque cada um de nós a gente precisa se capacitar para estar onde está por opção e não por falta de opção, tá? Então, quando a gente toma essa consciência que a pessoa anônima aqui que comentou traz, essa consciência ela vai fazer o quê? Ela vai nos ajudar a se preparar para o próximo passo. Por mais que eu esteja doente, eu preciso entender e separar um pouco aquilo de mim, e eu preciso construir o que tem de melhor à minha volta, fazer o meu melhor, conectar com as pessoas, estudar e buscar um outro lugar. Tem lugares que nós conseguimos mudar. Eu não posso sofrer pelo que eu não posso mudar. Eu tenho que trabalhar naquilo que eu tenho capacidade de transformar, de executar, de influenciar. E aí, às vezes, a gente está sujeito a situações como a que ele descreve aqui. Como é que a gente começa essa mudança? Por exemplo, se eu sou o líder, eu começo pela minha equipe. Tá? Então, o primeiro passo, como nós vimos, criar esse ambiente de segurança psicológica. Um segundo passo, e esse segundo passo, um segundo movimento, ele é bem importante, tá? Que é entender de vez que sobrecarga não é medalha. Então a cultura que normaliza tá sempre atolado, tá sempre ferrado, que as pessoas na hora que conversam fazem lá seu campeonatinho de sofrimento para ver quem que sofre mais, quem que trabalha mais, quem que ficou até mais tarde ontem, e que brinca quando o outro sai num horário legal, num horário mais cedo que o meu. Isso é uma cultura suicida, tá? Uma produtividade saudável, ela exige equilíbrio e não heroísmo. O lugar para o líder herói, aquele líder que sabe tudo, que resolve tudo, que aguenta tudo, tem 2 lugares. Ou no passado, não, tem 3 lugares. Tá no passado, tá nos hospitais internados, ou tá debaixo da terra. Porque tem gente que tá realmente passando dessa para melhor, porque o corpo não aguenta. Então, quem finge que burnout é mimimi, vai aprender pela dor. Ou pela multa agora, né? Então, eu preciso entender que essas brincadeiras, que são reflexos dessa cultura doente, a gente precisa ir cortando. Precisa ir chamando a atenção. Fala, não, ele que tá certo de sair no horário. Você que não se organizou de sair mais tarde. E vai cortando aos pouquinhos. É do dia pra noite que um lugar doente vai ficar saudável? Não. Mesmo como, né, NR01 entra em vigor agora em maio, e eu vejo que as pessoas não estão preparadas. Estão preocupadas com como é que vão fazer o levantamento, estão preocupadas com a parte burocrática da coisa. Gente, se as pessoas não entenderem e praticarem essa saúde mental, não entenderem e praticarem essa construção de espaços seguros, construção de confiança, equilíbrio, equipe bem dimensionada, horários flexíveis, um olhar mais cuidadoso com as pessoas, isso não vai funcionar com burocracia, não tem jeito, né? E aí um terceiro movimento, então, primeiro, construir um ambiente seguro. Segundo, quebrar de vez essa cultura de que fazer heroísmo, fazer mais heroísmo, se desdobrar é heroísmo, que fazer muito é heroísmo. Não, não é fazer muito, é fazer melhor, é fazer de forma inteligente, tá? E um terceiro movimento é cuidar da saúde mental da equipe como um indicador de negócio. Não é bônus, é gestão. Tem gente que está entregando um número às custas da própria sanidade. E você, líder, achando que isso é alta performance. Não adianta eu ter o melhor resultado de toda a equipe e olhar para trás e ter um rastro de sangue do que eu estou fazendo com a equipe e com as pessoas. Não adianta eu olhar para mim mesmo e não sentir orgulho de quem eu sou. Não conseguir equilibrar os outros papéis que eu tenho na vida. Que além de ser trabalhador, eu também sou pai, sou filho, sou marido, sou amigo, eu sou vizinho, eu sou um monte de outras coisas. Eu tenho meus hobbies, eu tenho meus prazeres. Como é que isso está funcionando? Eu consigo fazer uma atividade física, eu consigo estar com os amigos de bem, com qualidade de presença, com um sorriso no rosto. E como as pessoas da nossa equipe estão? Eu estou obrigando as pessoas a trabalharem dia e noite, mesmo na hora de lazer, tá lá pendurado no celular ou com o notebook aberto, sempre à disposição. O líder que finge que está tudo bem, enquanto o time quebra por dentro, agora virou um risco. Tinha gente que aturava alguns líderes ali que tinha algumas reclamações, o pessoal não gosta, mas pelo menos ele está aqui há muito tempo e o resultado ele traz, bem ou mal ele traz. Acabou, não dá mais. Então tem alguns estilos da velha liderança que agora
são ilegais. E até então eram só desconfortáveis e antiquados mesmo, agora são ilegais. E um quarto movimento, então, seria você fazer esse mapeamento dos riscos psicossociais com seriedade. Uma pressão desmedida, uma liderança autoritária, metas irreais, um clima hostil, tudo isso precisa ser mapeado de verdade. Quantos vão ter coragem de fazer isso? Realmente. Tudo agora precisa ser tratado como um risco organizacional. É uma coisa que realmente vai impactar nos resultados, na sobrevivência do negócio, como já era, e agora também é um risco de fiscalização. É um risco de realmente mudar. Ó, o Anonymous fez mais um comentário aqui, ó. Não vejo solução para o meu caso, não vale a pena viver desse jeito. Anonymous, tem solução sim, você mudar de onde você tá. Porque se a gente se sujeita a isso, às vezes porque tem boleto para pagar, por responsabilidade, eu concordo com você, o preço está muito alto. E às vezes a gente precisa se colocar numa posição de desconforto e de risco, vou sair daqui para conseguir sobreviver e conseguir uma outra forma de fazer. A gente precisa fazer boas escolhas na vida e se colocar nessa posição que você tá, não vale a pena não. Como dizem por aí, né? Não tem nenhum CNPJ que vale um AVC. Não, se cuidar, né? Que é até o quinto movimento aqui que eu trago. Opa! E que é assim, você olhar para si mesmo. Você tá saudável? Você tá sustentando um time de verdade? Ou você é um exemplo de exaustão disfarçada de comprometimento? Você se acha muito comprometido, mas as pessoas olham para você e falam assim, eu não quero ser igual a essa pessoa. Um líder que se esconde atrás da meta, mas não vê o caos que gera no time, na família, isso já virou um risco de acidente de percurso. Provavelmente tem um monte de coisa despedaçando. Então, sempre começa por mim. Sempre eu preciso olhar quais são as minhas escolhas. Sempre eu preciso olhar como é que está a minha saúde física, meu sono, minha alimentação, minha hidratação, minha atividade física. Mas também eu tenho que olhar para todos os outros aspectos da minha vida intelectual, minha vida espiritual, minha vida emocional. Como é que está tudo isso? E aí eu tenho que pensar, vale a pena eu estar onde eu tô? Ou vale a pena que, ó, como diz o Anonymous aqui, todo dia é uma batalha para sair da cama. Você sente vontade de fazer o que faz? Ou você sente vontade de ficar longe daquilo? Dá para mudar em você? Dá para mudar a sua volta? Dá para mudar esse cenário? Se sim, faça. Começa por você e vai percebendo o resultado. Se você acha que não tem jeito, vai para outro. Agora, se você não se curar primeiro, você vai chegar num outro lugar. Primeiro, você só vai conseguir entrar em um lugar que as pessoas são desse jeito. Segundo, você vai continuar doente. A gente precisa entender que começa por nós, né? Então, agora a gente tem duas opções. Ou ignorar essa nova realidade e pagar o preço depois, né? E essa cultura do cansaço vai sair bem cara em todos os sentidos. Ou eu posso me antecipar, começar hoje. Hoje, agora, liderando com coragem, construindo um ambiente onde as pessoas realmente respiram, criam, entregam e façam o que tem que fazer com vitalidade. A NR01 mudou. Agora eu tenho que saber o seguinte, a sua postura também mudou? Como você está lidando com isso? Como é que a sua equipe está lidando com isso? Como é que as pessoas à sua volta estão lidando com isso? Saúde mental agora é lei. Só que aqui, onde a gente fala que uma nova liderança está surgindo, que nessa era pós-digital não dá para ser como era na era industrial, isso já é compromisso muito antes de virar obrigação. Então, vem me acompanhando aqui também, vem participar aqui do podcast Papo de Líder ao vivo. E traga mais gente, traz gente da sua equipe, traz gente também aí do seu convívio, vamos construir um movimento juntos. Me chama aqui nas redes sociais, eu estou sempre disponível para a gente conversar, assina o podcast e de segunda a sexta eu estou aqui de volta, tá? Eu queria desejar para você um ótimo feriado, um ótimo final de semana, desejar uma feliz Páscoa, um beijo e até segunda-feira. Valeu? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Essa é a nossa missão. Coragem não se cala, vamos abrir o portão. Inspiramos a nação, unindo forças nesse novo chão. Construindo fontes fortes, equipe se valor. Na diversidade encontramos o amor, rejeitamos o conformismo. Estamos os tapetes, nós ideias e métodos vamos surpreender. Comunicação fica, esperamos que partia. Nossa força é o exemplo, nosso ter harmonia. Capacitamos outros a serem também os líderes dessa igual. Nós somos líderes pós-digitais, nossa meta é o mundo mudar. Gritando excelência, buscar sempre o melhor sem parar. Nós desafiamos o sistema, não vamos simplesmente aceitar. Em cada passo que damos, é a inspiração que vamos espalhar. Essa é a nossa missão.
Vamos juntos numa regressão. Inspiramos a nação. A liderança é nossa condição. Unindo fontes fortes, equipes de valor. Na diversidade de encontramos o amor. Rejeitamos o conformismo, mudamos os tapetes. Nós e 10 métodos vamos surpreender. Comunicação eficaz, esperamos simpatia. Nossa força é o exemplo, nosso ter harmonia. Capacitamos os outros a serem também os líderes dessa Europa. Nós somos líderes pós-digitais. Nossa meta é o mundo mudar. Vamos liderar, buscar a mudança, desafiando o mundo com confiança. Cada um de nós é um agente de revolução. Somos os líderes em ação, não somos estáticos, pois sempre há espaço pra crescer. Valorizamos os equilíbrios, sem a felicidade perder. Na comunicação, usamos a empatia. Padrão estreita, aditar, aditar, adicer, adivar, aditer, aditar, adiver. Liderar é agir, inspiramos a nação com nossa visão. Empatia é poder, transformamos o mundo com determinação. Liderar é agir, não saem de mundo vai ouvir. Empatia é poder, vamos ser um grupo, homem e nação. Vamos unir nossas forças com paixão e decisão. Sois nossa voz, posto digitar nossa missão. Não somos apenas palavras, somos ação e construção. Liderar é saber inspirar com emoção. Desafiamos como um banco fundado que é banal. Sempre inovando, nós tentamos ficar igual. Comamos equipes poderosas com diversidade e respeito. Valorizando cada voz, para pensar mais que perfeito. Desafiamos como um banco fundado que é banal. Sempre inovando, nós tentamos ficar igual. Comamos equipes poderosas com diversidade e respeito. Valorizando cada voz, para pensar mais que perfeito.